Esse jogo com o Sportivo Luquenho, ele tem alguns motivos para ele ser importante, tá? O primeiro deles, vale dinheiro. Todo jogo de Copa Sul-Americana e de Libertadores tem uma premiação. Então esse jogo ele rende dinheiro para os cofres do Grêmio. E o Grêmio precisa de dinheiro, assim como todos nós, né? Então o jogo perdeu importância, perdeu, mas vale dinheiro. É preciso ganhar para botar mais dinheiro no bolso, tá? Segundo ponto, observar algumas coisas. É possível que o Gustavo Martins jogue na lateral direita. Observar o Gustavo Martins na lateral direita no início de um jogo pode ser uma boa, para ter uma alternativa. Porque o João Pedro está fora lesionado, porque o João Lucas está lesionado, porque o Igor Serrote está lesionado. Então, o Ronald é o cara que vem jogando por ali, mas é muito pouco ter um cara só improvisado. Então, além do dinheiro, tem observar jogadores como o Gustavo Martins na lateral, por exemplo, tá? E procurar mais ritmo de jogo para alguns caras. A gente até pode fazer o exercício daqui a pouco de como escalar o Grêmio contra o Sportivo Luquenho, né? O terceiro motivo é o seguinte: o cenário para o Grêmio passar sem precisar dos playoffs, ele existe, mas ele é complexo e ele é improvável. Por quê? O Grêmio tem que vencer o Sportivo Luquenho, beleza, pelo fator local, o Grêmio é favorito nesse confronto. Eu digo fator local porque o Grêmio não está jogando essas maravilhas, né? Mas então o Grêmio é favorito no confronto, mas tem que torcer para o Godoy Cruz perder para o Atlético Grau. O Atlético Grau é o pior time da chave. Então, é difícil que isso aconteça. Mas, imagina se o Godoy Cruz se atrapalha com o Atlético Grau e o Grêmio em Porto Alegre não consegue vencer o Sportivo Luquenho e fica fora dos playoffs por culpa dele, Grêmio. Então a gente tem aí o terceiro motivo. O Grêmio tem que jogar para ganhar, pelo dinheiro, para testar peças e para não dar margem para um fiasco, né? Ficar fora das oitavas com vaga direta, porque não fez a parte dele. Vamos combinar que já é um fiasco essa história de jogar os playoffs, né? Um fiasco que o Inter passou no ano passado, 2024, e agora, em 2025, o Grêmio está passando. Grêmio e Inter não podem jogar a repescagem da Sul-Americana. Tem que passar em primeiro, né? Por favor, né? Então, assim, esse jogo com o Sportivo Luquenho tem essas atrações. Eu sei que são poucas na comparação com outros jogos, né? E que o público na Arena vai ser um público pequeno, porque o Grêmio, o Mano já anunciou que vai escalar um time diferente, vai preservar jogadores, né? E o que a gente tem de informação é, por exemplo, Kahneman vai ser preservado. E tem um corte aqui no canal onde eu conto para vocês detalhes da situação do Kahneman. Depois dá uma olhada lá. Kahneman vai ser preservado. Vila Sante também vai ser preservado. Wagner Leonardo pode ser preservado. Então é um time que vai estar mexido, vai estar desconfigurado, né? Já é um motivo, por exemplo, para tirar público do estádio, além da fase do Grêmio, além do ingresso caro. Mas assim, citei para vocês aqui 3 motivos que fazem esse jogo valer a pena. É pouco, mas são motivos que fazem valer a pena. Deixa eu dar uma conferida aqui no negócio para dizer para vocês exatamente quanto que vale uma vitória na Copa Sul-Americana, tá? Vitória, Copa Sul-Americana, valor. Tem uma matéria de 11 de abril desse ano, no GE, falando do Atlético Mineiro, que diz o seguinte: vitória na fase de grupos rende 115 mil dólares. Na cotação da época aqui que a matéria foi feita, era pouco mais de 650 mil reais. Bom, para vocês aí pode ser pouca coisa, para mim é bastante. É óbvio que é uma figura de linguagem aqui, né, gente? Para um clube do tamanho do Grêmio, 650 mil é nada, mas é um nada que faz diferença. Então, é um dos motivos também para o Grêmio vencer o Sportivo Luquenho, tá? E outra, né? Vamos lá.
vence, consegue a segunda vitória seguida, bota um pouco de moral no grupo, no ambiente, para jogar no final de semana um jogo que é extremamente difícil contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Por que o jogo é difícil contra o Juventude? Porque é no Alfredo Jaconi, porque jogar fora de casa é uma missão difícil no Brasil em geral, e porque a situação do Grêmio ela é ruim, né? Ela é ruim. Então ganhar do Esportivo Luqueio vai dar um pouquinho mais de ânimo pro contexto do Grêmio, né? E o Grêmio sabe disso. E o Grêmio sabe disso. Tá jogando em casa, não pode marcar passo. Imagina o que dirão os meus colegas jornalistas na sexta-feira se o Grêmio empatar com o Esportivo Luqueio na Arena. Então, sempre pode ser pior. Ah, não vale nada o jogo. Gente, sempre pode ser pior. Então joga, ganha e vai para. Não precisa jogar bem, né? Ganha no forceps ali e deu. Douglas Vink, Corinthians nem repescagem conseguiu chegar. Que fiasco ontem. Então, aí é um bom gancho, Douglas, para a gente falar do cenário que ontem, em algum momento, chegou a ser ruim, péssimo. Porque em algum momento da noite, o Corinthians estava empatando com o Huracan e estava vivo na Sul-Americana pelo resultado paralelo e iria jogar a repescagem. Naquele momento, o Corinthians não iria jogar repescagem com o Grêmio, mas estaria vivo na Copa Sul-Americana. E também o Botafogo estava empatando com a Laú, a Universidade do Chile, dentro do Newton Santos. O Estudiantes estava ganhando e estava empurrando o Botafogo para a Sul-Americana. Então, em algum momento da noite de ontem, a Sul-Americana tinha o Corinthians ainda vivo e o Botafogo passando a jogar a Sul-Americana. O Botafogo acabou vencendo a Laú por 1-0, o gol do Igor Jesus. Saiu da Sul-Americana, da repescagem. Naquele momento, o Botafogo, por exemplo, poderia cruzar o caminho do Grêmio na repescagem, né? Então, o Botafogo venceu, se manteve na Libertadores e o Corinthians perdeu para os reservas do Huracan e está eliminado. Um fiasco, um vexame, um papelão do Corinthians, eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, né? O Douglas está lembrando. Não vou nem citar aqui outros casos, como, por exemplo, o Cruzeiro, né? Outros times que também fizeram um vexame enorme.